beleza? Pessoal, vamos aqui dar sequência não, né? Iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira maravilhosa. É porque assim, como eu tô trabalhando muito na madrugada, por conta dos jogos, às vezes eu me perco se eu inicio ou se eu dou sequência aos trabalhos no dia. Mas, como eu considero que o dia começa quando eu acordo, então vamos dar início, né? Vamos dar início aos nossos trabalhos nessa quarta-feira. Desculpa por esse desabafo sobre o meu problema em entender os momentos do dia. Me desculpa. Vamos aqui então iniciar os trabalhos falando sobre a rodada de ontem. Meus amigos, tivemos ótimos jogos na rodada de ontem, tivemos jogos muito bons. Tivemos time tirando a zica, tivemos time passando vergonha, tivemos um reencontro muito bonito entre um jogador e sua cidade. Foi uma rodada maravilhosa. Vamos passar pelos principais destaques da rodada de ontem, mas antes, meu amigo, deixa seu like, tá bom? Se inscreve no canal, que isso ajuda demais mesmo o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, turma, começando aqui com a vitória do Philadelphia 76ers por 147-116 contra o Detroit Pistons, né, cara? No primeiro tempo, o Joel Embiid dominou completamente o garrafão, né? Foram 22 pontos, 7 rebotes e 2 bloqueios só no primeiro tempo. O James Harden foi muito bem, dando ritmo pro ataque do Philadelphia. Ele conseguiu 9 assistências só no primeiro tempo e tendo ainda um perímetro muito eficiente, chutando 7 de 18 para 3 pontos, o Philadelphia conseguiu ir para o intervalo vencendo por 65-43, né, cara? No segundo tempo, o Detroit até que deu uma melhorada, o banco do Pistons veio muito bem, né? Meteu 38 pontos no segundo tempo, só que o Joel Embiid, né, com a sua clássica dominância dentro do garrafão, conseguiu garantir a 25ª vitória do Philadelphia 76ers. Já Detroit teve a sua derrota de número 33, meus amigos. Destaques da partida foram Joel Embiid, 36 pontos, 11 rebotes e 2 bloqueios. Tá jogando pouco o Embiid, né? Nossa senhora. E James Harden com 16 pontos, 12 rebotes e 15 assistências. Mais um triple-double para James Harden. Nossa, cara. Tá jogando bola, hein? Tá jogando bola o Barba. Miami Heat enfrentou o Oklahoma City Thunder e num sufoco danado venceu o Thunder por 112-111 num jogo. Vou falar uma coisa pra vocês. Que jogo chato. Nossa, como esse jogo foi picotado. Né? O Miami foi muito pra linha do lance livre. Foi um jogo bem duro pra assistir, hein? Mentir pra vocês não. Vamos lá. Jimmy Butler e Max Strus tiveram bom volume, né, no primeiro tempo. O Butler meteu 14 lances livres, né? O cara bateu 14 lances livres e converteu os 14, né? Mas o Shai Gilgeous-Alexander, com bom volume também, com 17 pontos, não deixou com que o Miami fosse para o intervalo com a grande vantagem. Por conta do Butler e do Strus, Miami conseguiu ir com uma certa vantagem, mas o Shai não deixou que essa vantagem fosse algo inalcançável, não chegou nos dígitos duplos. O Shai foi muito importante para isso. No terceiro período, o Thunder deu uma ótima melhorada, né? Botou um bom ritmo no jogo e conseguiu igualar a partida, né? O jogo ficou muito igual no terceiro período. Só que no quarto período, né, o Thunder vacilou em muitas posses defensivas, o Dort, inclusive, bem mal, né, no quarto período. O Shai não foi o mesmo Shai do primeiro tempo, e aí o Thunder acabou dando brecha para o Jimmy Butler decidir a partida e dar a 22ª vitória para o Miami Heat. Já Oklahoma teve sua 23ª derrota, né? Destaque da partida foi o Jimmy Butler, que teve 35 pontos, mas se liga, 23 lances livres convertidos. Tentou 23 e converteu os 23. O Miami Heat bateu o recorde de lances livres convertidos em sequência na história da NBA. Foram 40 lances livres batidos e 40 convertidos. Por isso que eu falo que o jogo foi bem chato, porque um jogo com 40 lances livres batidos por uma equipe não é um jogo muito bom, e não foi, né? Apesar de ter tido ali um finalzinho, né, emocionante e tudo, mas, cara, jogo muito chato de se assistir. Mas aí, Miami entrou pra história, né? Isso é algo relevante, né? Entrou pra história da NBA. Toronto Raptors encarou o Charlotte Hornets e venceu por 132
a 120, né? O Toronto teve um ótimo volume ofensivo durante o jogo, né? Teve mais de 30 pontos em 3 quartos, né? Somente no terceiro quarto que o Raptors não foi tão bem ofensivamente, foi onde o Charlotte deu ali uma aquecida, deu uma apertada ali no jogo, só que no quarto período, com 36 pontos convertidos, Raptors conseguiu garantir sua 18ª vitória e Charlotte sua 31ª derrota. Destaque da partida foi Siakam, né? Pascal Siakam, 28 pontos, 8 rebotes e 7 assistências para o nosso querido Siakam. Orlando Magic surpreendeu e venceu o Portland Trail Blazers por 109-106, né, cara? O Blazers foi horroroso no primeiro período, né? Chutou apenas 1 de 10, né, para 3 pontos. E o Orlando conseguiu abrir logo de cara 13 pontos de vantagem. No segundo período, o Nurkic teve ótima produção dentro do garrafão. Foram 13 pontos, 2 bloqueios e conseguiu dar uma diminuída. Já no terceiro período, só o Lillard, né, conseguiu produzir, só ele conseguiu ter mais de 10 pontos, e Orlando, sendo um pouquinho mais coletivo e tendo o Wendell Carter metendo 12 pontos dentro do garrafão, né, fora, né, algumas bolas de 3 que ele também conseguiu meter, conseguiu abrir um pouquinho mais de vantagem. No quarto período, apesar de uma baita pressão que o Blazers colocou, principalmente com o Damian Lillard, o Orlando conseguiu se manter firme. O Franz Wagner meteu 15 pontos e fechou muito bem o jogo, dando a 16ª vitória para o Orlando Magic. Já Portland, sua 21ª derrota, e Blazers se complicando na temporada. Já faz algumas semanas que o Blazers não consegue sair dessa campanha negativa. Destaques aqui da partida: Franz Wagner com 29 pontos, Wendell Carter com 20 e Paolo Banchero com duplo-duplo de 19 pontos e 10 rebotes foram os grandes destaques do Magic. O Blazers teve o Damian Lillard chegando à casa dos 30 pontos, só que o time foi muito mal, cara. O Blazers chutou 6 para 35 no perímetro, cara. O Blazers foi horroroso no jogo. Mereceu perder, assim, por muito, tá? Mereceu perder por muito. Utah Jazz recebeu o Cleveland Cavaliers em Utah, em Salt Lake City. Recebeu Donovan Mitchell de volta, até rolou uma bela de uma homenagem pro Donovan Mitchell. Eu até achei que o Utah não iria fazer nenhuma homenagem, mas realmente fez e merecido, né? O Mitchell foi, né, talvez o melhor jogador do Jazz nessa última década, jogou pra caramba lá, foi bem recebido, só que acabou indo embora com derrota, né? O Utah venceu por 116-114, mas posso falar, baita de um jogo, hein? Baita de um jogo. Ó, primeiro período, cara, a gente viu o Donovan Mitchell tendo um ótimo volume de jogo, só que o restante do Cleveland não acompanhando, né? O Cleveland não foi muito bem ofensivamente no primeiro período e o Utah contra-atacou muito bem e conseguiu vencer o primeiro período por 31-24. No segundo período, o Utah deu uma desacelerada, o Utah produziu bem menos, e o Cleveland, mesmo ainda não tendo um coletivo muito bom, seguiu tendo um Donovan Mitchell absurdo. O cara meteu 13 pontos no segundo período e levou o jogo empatado para o intervalo. No terceiro período, o Garland voltou melhor, né, e conseguiu fazer o Cleveland produzir um pouquinho melhor coletivamente, botou alguns caras no jogo, Lamar Stevens, né, o próprio Kevin Love, né, o Darius Garland botou o time para jogar, só que defensivamente o Cleveland pecou em algumas posses, e Jordan Clarkson e Lauri Markkanen tiveram ótima produção e botaram o Utah na vantagem. E aí no quarto período a gente viu uma disputa muito clara entre dois jogadores, Donovan Mitchell e Jordan Clarkson. Na primeira metade do quarto período, o Donovan Mitchell destruiu o cara. Donovan Mitchell foi pra dentro, meteu 17 pontos, foi coisa de maluco o que o Donovan Mitchell jogou. A defesa do Cleveland foi muito bem. E o Cavs chegou a abrir quase 10 pontos nessa primeira metade. Só que aí na segunda metade, quem brilhou foi Jordan Clarkson. Clarkson botou o Utah nas costas e com 3 minutos excepcionais, meteu o Utah na vantagem, meteu 15 pontos e garantiu a 21ª vitória do Utah Jazz. Já Cleveland teve sua 16ª derrota. Destaques aqui da partida: tivemos o Donovan Mitchell com 46 pontos. Que retorno, hein?
Será que a torcida do Utah ficou com saudade? Com certeza, né, mano? 46 pontos pro Donovan Mitchell. Tá jogando uma barbaridade, velho. E tem gente que tá votando pra esse cara ser reserva ao invés de titular, hein? Rapaz, é difícil entender o torcedor. Donovan Mitchell, 46 pontos, foi absurdo. E Jordan Clarkson, com 32 pontos, também foi um grande destaque. Foi o grande nome da vitória do Utah Jazz, né? Clippers e Dallas se enfrentaram ontem. E o Clippers, né, que estava vindo de 6 derrotas seguidas, finalmente tirou a zica graças ao Kawhi, né, cara? Kawhi liderou essa vitória do Clippers por 113-101. Essa vitória que começou a ser construída logo no primeiro tempo, né, cara? O Clippers teve uma ótima defesa, teve um ótimo desempenho defensivo no primeiro tempo, foi muito sólido, cometeu pouquíssimos erros e ofensivamente teve um Kawhi Leonard muito produtivo, né? O Kawhi meteu 17 pontos no primeiro tempo e teve ainda um Norman Powell vindo bem demais do banco com 3 bolas de 3, com 16 pontos marcados e assim o Clippers foi para o intervalo vencendo por 69-47 e dominando completamente a partida. No terceiro período, na volta do intervalo, o Luka simplesmente destrinchou a defesa do Clippers, fez o que quis, meteu 11 pontos, 7 rebotes, 5 assistências e conseguiu botar o Dallas de volta na partida. Cortou a diferença para apenas 10 pontos, até porque ofensivamente o Clippers foi bem abaixo no terceiro período, só o Kawhi conseguiu pontuar basicamente, o restante do time não ajudou em nada o Kawhi Leonard. Agora, no quarto período, aí o Clippers voltou ao mesmo nível que apresentou no primeiro tempo, né? No quarto período o Clippers muito bem na defesa, né? E ofensivamente produziu bem, não foi um espetáculo ofensivo, mas pontuou nos momentos certos, né? O Clippers adotou uma estratégia que muitas equipes relutam a utilizar quando enfrentam o Dallas, mas o Clippers teve sucesso nessa estratégia, que foi qual? Vamos marcar os outros 4 jogadores e deixa o Luka pontuar. Ele não vai conseguir fazer 40 pontos num período, então vamos marcar os outros, vamos deixar os outros sem pontuar e deixa o Luka à vontade. E o Clippers fez isso e deu certo, né? O Dallas produziu 23 pontos no quarto período, 20 foram do Luka. Só que aí o Clippers, coletivamente, foi melhor, meteu 25 e garantiu a vitória. Então, essa estratégia de deixar o Luka pontuando deu certo pro Clippers, né? E com 2 minutos, o Kawhi meteu uma bola de 3 ali que matou a partida completamente e garantiu a 22ª vitória do Clippers e encerrou essa sequência de 6 derrotas seguidas. Já Dallas teve sua 19ª derrota, mesmo tendo o Luka metendo 43 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. É isso, né, velho? Na noite em que os companheiros do Luka não conseguiram ajudar ele em nada, a chance do Dallas perder é muito grande. E ontem foi o que aconteceu. Pelo lado do Clippers, cabe destacar Kawhi, né, velho? O Kawhi jogou demais, 33 pontos e 4 roubos de bola pra ele. Provavelmente foi o melhor jogo do Kawhi desde que ele voltou de lesão, né? Até pela importância do jogo, enfrentando um Dallas, enfrentando uma equipe que foi carrasca do Clippers, né? Algumas temporadas atrás. Então, pela importância do jogo e também pela sequência ruim que o time estava vivendo, acho que esse foi o melhor jogo do Kawhi desde que ele voltou de lesão. E para fechar, vamos aqui falar sobre a vergonha que o Golden State Warriors passou ontem, porque enfrentando o Phoenix Suns, sem DeAndre Ayton, Devin Booker, Chris Paul, Cam Johnson, Cameron Payne e jogando dentro de casa na volta do Stephen Curry, o Golden State Warriors conseguiu a proeza de perder por 125-113 e ser dominado durante 3 quartos inteiros, meus amigos. Rapaz, aqui ó, no primeiro período, as duas equipes até que foram bem, né, conseguiram ali trocar cestas, o Suns um pouquinho mais coletivo, jogando um pouquinho mais por dentro, movimentando um pouquinho mais a bola, já o Golden State tentando atacar bem em transição e tendo um Klay Thompson bem produtivo. Apesar dos estilos diferentes, as duas equipes produziram bem, tanto é que o Suns abriu somente 4 pontos de vantagem. Então o jogo foi bem equilibrado no primeiro período. Já no segundo, aí o Suns começou a dominar, né, cara? O Suns conseguiu encaixar muito bem a sua defesa. O Monty Williams botou uma rotação defensiva muito boa com Josh Okogie, Mikal Bridges e o
o Torrey Craig, né? Esses três foram muito bem defensivamente, conseguiram sufocar completamente o ataque do Golden State, que chegou a ficar 5 minutos sem nem pontuar, e com bons contra-ataques, Phoenix Suns conseguiu dominar e foi para o intervalo com mais de 10 pontos de vantagem, né? O Suns foi para o intervalo vencendo por 59-45. Só um destaque aqui que ilustra muito bem como a defesa do Phoenix foi boa. O Phoenix forçou 11 turnovers e conseguiu fazer com que só o Klay Thompson tivesse mais de 10 pontos no time do Golden State. O Curry, que estava voltando de lesão, teve apenas 5 pontos, cara, no primeiro tempo. Então, assim, ótimo trabalho defensivo do Phoenix. No terceiro período, o Phoenix Suns iniciou muito bem, teve 4 minutos muito bons, onde abriu 20 pontos de vantagem. O Golden State até que deu uma melhorada ali na metade, né? O Curry e o Klay pontuaram bastante, o próprio Jordan Poole, mas o Suns ainda foi pro último quarto vencendo por 19. Só que aí, no último quarto, parece que o Golden State teve noção da vergonha que estava passando e resolveu jogar. E dominou, tá? Dominou completamente o Suns no quarto período. Defensivamente foi muito bem. O Andrew Wiggins, cara, roubou bola a rodo. Não deixou o Phoenix Suns sair tranquilo da sua defesa. O Wiggins foi muito bem. Ofensivamente, Jordan Poole e Curry, principalmente, foram muito bem. O Curry teve seu melhor momento na partida. Chegou a meter 3 bolas de 3 seguidas. Foi muito bem. Só que na base da catimba e na sobrevivência, o Phoenix Suns conseguiu garantir sua 21ª vitória e encerrou uma sequência dura de derrotas que o time tava. Já o Golden State embalou sua terceira derrota seguida em casa e essa, rapaz, essa foi dura, hein? Perder pro catadão do Phoenix Suns. Nossa, essa foi dura. Bom, destaques aqui da partida, cara, tivemos o Mikal Bridges, né, com 26 pontos e 3 bloqueios, jogou demais. Damian Lee, o cunhadão, destruiu ontem, cara, 22 pontos vindo do banco, muito bem. Pelo lado do Golden State, dá pra destacar o Curry com 24 pontos, Klay com 29 e Jordan Poole com 27. O Andrew Wiggins fez um ótimo quarto período defensivo, né, ele terminou com 6 roubos de bola, 2 bloqueios, graças a ele. O Golden State conseguiu fazer com que o Suns tivesse 14 turnovers no quarto período, só que não foi suficiente para evitar essa derrota que, na boa, vexatória. Essa derrota do Golden State foi vexatória, meus amigos. Nossa senhora. Bom, esses foram os destaques, pessoal, da rodada de ontem, tá bom? Quero saber a sua opinião, o que você achou dos jogos, qual foi o resultado que mais te surpreendeu. Para mim, de longe, a vitória do Suns. Mas e para você? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa as notificações e não se esqueça de dar uma olhada no primeiro comentário fixado desse vídeo, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias gratuitos para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então você que ainda não tem o League Pass, aproveite, clique nesse link e garanta 7 dias grátis para testar. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá bom? Hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair, os trabalhos estão apenas começando, então fica ligado, ative as notificações para não perder. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.